quero chamar aqui no palco Odair Souza. Bom dia, Odair. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. É um prazer. Agradeço aí a presença de vocês aí. E vamos lá, né? Maravilha. Mais uma apresentação aí de compartilhar os conhecimentos aí, o que a gente tem de informação sobre a tecnologia, né? O que tem Isso de aí. novo aí, o que a IT2B tem para oferecer para o mercado aí para os seus clientes, em termos de tecnologia, para que os clientes possam aí se contactar bem com seus clientes, fazendo uso aí do que tem de melhor aí em termos de tecnologia. Maravilha. E o nosso tema hoje, né, é como utilizar as soluções de IoT, Big Data, AI, hiperautomação, RPA em plataforma única para dar um atendimento perfeito ao cliente. Antes da gente começar, Odair, fala o pessoal aqui quem é o Odair Souza. Fala um pouquinho de você, da empresa. Então tá bom. Bom, eu trabalho na área de informática desde 91, né, quando ingressei aí com a venda de ERP, né, fazendo venda de sistemas de gestão empresarial, depois passei a trabalhar com Business Intelligence, né, ou seja, que são soluções aí que permitem que os usuários possam tomar decisões a partir de dados. Hoje sou head de inovação na IT2B, então sou responsável pelas parcerias tecnológicas que a IT2B tem hoje com empresas como a OpenText, IBM e outras grandes big techs aí, né? A IT2B é uma empresa integradora de soluções. Nós hoje procuramos entender o que os nossos clientes precisam em termos de soluções tecnológicas e a partir dali, com o uso de pessoas, processos e tecnologias, a gente entrega para o cliente soluções bastante amplas, né? Soluções que às vezes envolvem mais de um fabricante, além dos serviços da IT2B, para que ao final o cliente tenha lá uma solução, né? Que é o que nós vamos apresentar aqui hoje, que é Digital Experience Platform, ou seja, uma plataforma de experiência digital onde, ao término da implementação dessa plataforma, o cliente consegue fazer um atendimento personalizado para os clientes dele, para os funcionários dele, para os fornecedores, né? Então é sobre isso que a gente vai discutir. O uso dessa tecnologia, o que é DXP, quais são as tecnologias que envolvem, quais são os nossos parceiros tecnológicos que a IT2B tem hoje para entregar para o mercado esta solução, né? Maravilha, excelente. Então, o palco aqui é todo seu. Boa apresentação. Lembrando de novo aqui, as pessoas estão com a gente aqui agora. Ok. Surgiu a dúvida na cabeça, coloca no chat aqui que no final nós vamos respondê-las. Combinado? Vamos lá, daí. Boa apresentação, no final eu volto. Obrigado. A apresentação está aparecendo para você? Já está na tela. Então tá ótimo. Então vamos lá. Sobre a IT2B eu já falei um pouco, é uma empresa que tem mais de 20 anos, né? E o nosso objetivo é transformar os negócios em plataformas digitais, né? Ou transformar os negócios com plataformas digitais, né? Já falei um pouco sobre o Odair, né, profissionalmente. Eu sou pós-graduado em gestão de negócios pela Universidade Cidade de São Paulo, sou pós-graduado em Leadership Management pela FATRI, atuo em tecnologia da informação, conforme eu falei, desde 91, né? Já participei no desenho de projetos de implementação de inteligência de negócio para grandes empresas dos segmentos de manufatura, químico, farmacêutico, bebidas, setor público. Hoje eu sou o Head de Digital Transformation na IT2B, ou seja, o Head de inovação. Desenvolvo junto com a minha equipe aí de arquitetos e engenheiros de software as soluções que envolvem tecnologias de Big Data, analíticas, RPA, IA generativa. Sou palestrante convidado para eventos, né? Participei do Paperless Innovation Roadshow em 2020 e 2021, participei como mentor de hackathons, né? Então, a gente está sempre aí participando de eventos que permitam a gente aprender mais e também compartilhar o conhecimento que temos aí nesses anos todos trabalhando aí com tecnologia
que ajudam na gestão dos negócios, né. Então hoje nós vamos falar de como utilizar as soluções, né, de IoT, Big Data, IA, hiperautomação, RPA em plataforma única, né, para dar um atendimento perfeito ao cliente. DXP, Digital Experience Platform. Então, esse termo ele foi cunhado pelo Gartner em 2018 e o objetivo, né, é combinar dados, conteúdos e tecnologia para entregar uma experiência digital envolvente. Então, segundo o Gartner, uma plataforma de experiência digital, né, um DXP, Digital Experience Platform, é um conjunto integrado de tecnologias que permite criar, gerenciar, entregar e otimizar experiências digitais contextualizadas. O que é isso? É você entregar uma experiência digital de acordo com o perfil daquele cliente, com a necessidade daquele cliente, né? Para diversos públicos, desde o seu consumidor, um parceiro de negócio, seus fornecedores, também os seus funcionários. A DXP são aplicáveis a diferentes modelos de negócio, incluindo o business to consumer, né? Ou seja, quando a empresa está se relacionando direto com o seu consumidor, ou direto com o seu cliente final. O business to business, ou seja, quando a empresa está se relacionando com outra empresa, né? A troca de informação. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que é uma outra empresa, eu também preciso conhecer o que que é a necessidade daquela empresa, quem é o meu interlocutor do outro lado. Então, quando eu estou falando com a pessoa de compras da outra empresa, eu tenho que passar a informação que interessa a ele, ou que ele me perguntou, ou que ele necessita de informações. No entanto, quando eu estou falando com outra empresa, com a pessoa financeiro, eu também tenho que ter as necessidades dele ou previamente todas as informações referente ao relacionamento entre as empresas no quesito financeiro, né. Então o que essa plataforma vai fazer é justamente personalizar cada vez mais. Quando eu estiver fazendo um relacionamento entre empresas, mas com o departamento de RH, eu tenho aqui do meu lado uma base de RH, de informações sobre aquela empresa ou sobre o que eu preciso fornecer de informação, eu tenho o perfil daquele usuário, o que que ele eh, tem de necessidade ao longo do tempo nesse relacionamento. Da mesma forma que quando eu estou falando com outra empresa, mas o setor financeiro, eu também tenho o perfil daquele usuário e o que ele vai demandar de informações da minha empresa. E assim também, o quando você está se relacionando com o seu funcionário, né? O business to employee, né? Onde você tem também a necessidade de conhecer o perfil e as necessidades do seu funcionário. Isso tudo, uma vez que você tem essa base de dados, você tem esse conhecimento, hoje com o uso da IA, da inteligência artificial, permite que você troque informações pelos meios digitais de uma forma personalizada, né? Conhecendo quem está lá do outro lado, inclusive conhecendo as suas necessidades. Hã, Dentro de DXP, né, ou seja, a gente tem aqui várias tecnologias que envolvem ou que são necessárias para que você entregue uma experiência perfeita para o seu cliente, né. Então você tem soluções de omnichannel, que é necessária para depois eu vou explicar cada uma delas, né, individualmente, mas você tem soluções de omnichannel, que são necessárias aí para que você consiga dar uma experiência perfeita para o seu cliente ou para o seu empregado, ou para o o financeiro da outra empresa, o RH da outra empresa, o comprador da outra empresa, o vendedor da outra empresa. Você tem o RPA também como uma tecnologia que ajuda a automatizar os processos, né, onde você, de repente, num processo de em que você precise fazer lançamentos em determinados sistemas, você deixar isso de forma automática, né. Um exemplo, assim,
que tem sido utilizado muito, por exemplo, na área de medicina. Hoje, na área de medicina, inclusive tive num congresso recentemente, num summit de saúde, onde o médico relatou que hoje ele já tem à sua disposição uma IA que ajuda ele preencher todos os documentos referente a exame. Então, à medida que ele está fazendo a consulta lá do paciente, que ele vai fazer a requisição de exames de sangue, radiografias e assim por diante, a IA, fazendo uso aí de a tecnologia de RPA, já vai preenchendo tudo a documentação e as requisições de exame, né? E aí você ainda tem a parte de hiperautomação. Hiperautomação é quando você não automatiza simplesmente um processo, mas você automatiza vários processos. Você cria uma cadeia de processos onde você tem uma visão muito clara, de início, meio e fim daquele processo, tudo feito de forma digital, com o uso de tecnologia para que não haja intervenção humana, né, ou seja, é a inteligência artificial, são as tecnologias vindo para ajudar as pessoas no seu trabalho. Então aquelas tarefas repetitivas de ficar preenchendo documento, preenchendo o sistema, conferindo se a nota fiscal chegou, se a nota fiscal já foi lançada no contas a pagar, todo esse processo você pode fazer através de tecnologia. E tudo isso vai fornecendo uma experiência cada vez melhor, tanto para o profissional que executa esse trabalho, bem como lá na ponta para quem vai precisar daquela informação, né. E aí é onde entra aqui a parte de Big Data e Analytics. Dentro de Big Data e Analytics, você vai justamente trazer essas informações para uma base de dados e a partir dali você vai ter conhecimento do seu cliente, o que ele compra, como ele compra, se ele compra mais por um canal ou por outro canal, né? Se ele ultimamente vem desistindo do carrinho de compras dele por algum motivo, seja pela uma demora na efetivação da liberação do crédito, seja pela demora, de repente, para que ele possa fazer o pagamento via cartão, enfim. Então você tem todo esse conhecimento do seu cliente nessa base de Big Data e Analytics. E temos também, dentro dessa solução, nós, a IT2B, nós temos soluções para modernização de sistemas, né. Muitos ainda existem, e nós trabalhamos bastante com o governo também, né, onde você ainda tem muitos sistemas no mainframe, muitos sistemas lá desenvolvidos em linguagens mais antigas, como COBOL, Visan e assim por diante, né. Então você precisa para você entregar uma solução, uma experiência digital perfeita, você precisa modernizar essas aplicações, né, trazendo ela para linguagens mais atuais, como Python, Java e assim por diante, né. Então, a gente tem visto aí e participado de processos onde principalmente instituições de governo, como, sistemas, que estão mais antigos, os bancos também ainda têm bastante mainframe rodando, né, e você precisa, às vezes, fazer uma modernização para que essa experiência digital fique perfeita e mais fluida. Aí nós temos também as tecnologias de IoT, né, onde você tem sensores para capturar a informação. Então, por a visão computacional, por exemplo, você pode ter uma visão clara do comportamento do seu cliente, como quando ele entra na sua loja, quais gôndolas que ele visita, quais que ele fica mais tempo, né. Você tem hoje, inclusive, tecnologias que auxiliam a pessoa a provar a sua vestimenta de forma digital. Então, todas essas tecnologias, quando elas estão a agrupadas, vamos assim dizer, onde elas estão integradas, elas cada vez mais permite que você conheça o seu cliente, como que ele se comporta com relação à sua marca, né, como que ele se comporta com relação aos seus produtos, ou como que ele se comporta com relação aos seus serviços, né. E aí, a IA vem aí para,
vamos assim dizer, como a cereja do bolo, né. A IA ela vem aí com a IA generativa, por exemplo, criando cada vez mais uma comunicação fluida, uma comunicação mais personalizada com o seu cliente, né. Então todo esse processo faz parte, ou todas essas tecnologias fazem parte aqui do DXP, né, que é Digital Experience Platform. E quais são os principais recursos de uma plataforma de DXP, né? Orquestração de jornada nativa, né? Ou seja, você entender quando o cliente entra em contato contigo, seja por qualquer um dos canais, né? Porque com a plataforma Omnichannel, você vai gerenciar o contato que o cliente faz com você por qualquer um dos canais. Então, se o cliente entra em contato mais utilizando o WhatsApp, por exemplo, você vai ter essas informações, você vai entender que aquele cliente prefere se comunicar com a sua empresa pelo WhatsApp, né. Então você vai entendendo toda a jornada dele, desde o do início, quando ele conheceu a sua marca, a sua empresa, o seu serviço, até o momento que ele se torna um cliente e depois todo o processo de relacionamento, né. Insights da jornada, né, então você vai por exemplo, se você já entendeu que o cliente quer ser atendido por WhatsApp, que ele tem a necessidade a cada final de mês de um determinado produto, você pode começar a fazer algumas ações proativas para aquele cliente. Então não esperar que ele chegue até você, né, você pode fazer alguma oferta, você pode fazer algum contato e personalizar esse atendimento cada vez mais. Exportação de dados da jornada, né. Aqui é onde entra toda a parte de big data que eu comentei, onde a gente vai ter aqui todos os dados, né, para que você possa efetivamente, personalizar e escalar o seu contato com o seu cliente e de repente até oferecer outros produtos que façam sentido e que possam fidelizar cada vez mais o seu cliente, né. Você tem um gerenciamento centralizado das mídias, né, ou seja, todo o contato que o seu cliente faz contigo, seja por qualquer uma das mídias digitais, você tem como acompanhar e saber, né. Você tem a taxonomia de cada uma delas, né. Eh, todo esse processo ele tem que ser escalável, né, então a nossa preocupação é sempre trazer tecnologias que ajudem a escalar essa solução, né. E com isso, você tem aí todo esse processo, né, de trabalho ou de relacionamento com o seu cliente desde o início, seja com seu cliente, seja com seu colaborador, né, você tem todo o histórico de relacionamento e que permite aí que cada vez mais essa, comunicação digital fique cada vez mais fluida, né. Uma solução de omnichannel, ela precisa ser robusta, né, então ela precisa orquestrar os fluxos de múltiplos canais e áreas de negócio, né. Porque uma solução omnichannel, pensando aí, por exemplo, na captação de um cliente, ela precisa estar integrada, ela precisa conversar lá com contas a pagar, ela precisa, por exemplo, se eu identificar que eu estou tendo problema na aprovação de crédito de um determinado cliente, isso está fazendo com que ele desista lá do meu carrinho de compra no e-commerce, ou que ele desista de adquirir meu produto ou serviço, então eu preciso ter essas informações em local único, né. Então o omnichannel ele precisa conversar aí com todas os outros sistemas, né. Ter alta capacidade de mineração de dados, né. Um hub de solução com foco em inteligência artificial e gestão de chatbot totalmente customizável para a necessidade do negócio. Então, os chatbots cada vez mais ele precisa ser um agente virtual, mas o mais humanizado possível, né. É isso que está se buscando cada vez mais, né. Que mesmo que você faça um relacionamento digital com o seu cliente, mas que ele perceba ali a sua preocupação com as ansiedades e com as necessidades dele.
Você ter ferramentas de low code que permita você, como usuário de negócio, gerenciar os processos, né, e de autoatendimento, por exemplo. Então, se você tem um processo de autoatendimento que tem que passar por uma fase onde você precisa acionar o seu financeiro, onde você precisa, de repente, consultar um crédito, então tudo isso de mesmo com a solução já estando implantada, caso esse processo mude ou que você precise criar novos processos, a plataforma precisa te oferecer esse diferencial ou essa facilidade tecnológica que existe hoje, que são a possibilidade de você construir processos e até e melhorar o seu atendimento com ferramentas com baixa codificação ou sem codificação nenhuma, né. Elaboração e implementação de estratégias de marketing para tomada de decisão usando técnicas de data mining e modelagem estatística. Então, a solução de omnichannel, ela oferece também uma possibilidade de você fazer uma implementação de uma estratégia de marketing, uma vez que você já tem dados ali dos seus clientes atuais ou das empresas que já foram seu cliente, ou das pessoas que já foram seus clientes, ou de clientes novos que você pretende atingir, né, por faixa etária, localidade e assim por diante. Então a ferramenta de omnichannel, ela te permite também você fazer ações de marketing, você criar planos de marketing que, auxiliem no seu processo de venda, de divulgação da sua marca, de manutenção da sua marca, de visibilidade da marca da sua empresa no mercado. Então, a solução completa de ciclo, nós temos também uma solução completa de omnichannel, mais voltada para a parte de crédito e cobrança, né, com jornada 100% digital, né, onde você diminui aí a a provisão de devedores duvidosos e também toda a parte de churn, né, ou seja, aquele cliente que ele tem uma propensão de, deixar de usar a sua os seus serviços ou o seu produto, né. Então aquele cliente que está constantemente reclamando por alguma coisa, ou que ele não está recebendo a fatura em dia, que a fatura não está chegando por e-mail, deveria chegar, ou que a fatura deveria chegar impressa, ele prefere impressa, enfim. Aquele cliente que está gerando aí que está incomodado com os seus serviços ou com os produtos que você está oferecendo, você precisa monitorar caso você queira mantê-lo na sua base de clientes, né, que senão ele vai te abandonar. Aprendizagem social também gamificada, porque como eu falei lá no início, a plataforma também ela tem o objetivo de entregar uma experiência, para o seu funcionário, né, para o seu colaborador. Então você tem dentro da plataforma de omnichannel a possibilidade de você ter todo a jornada de onboarding do seu funcionário, do seu colaborador, para que ele possa fazer todos os treinamentos necessários, para que ele exerça a função a qual ele foi contratado, bem como ele conheça a cultura da empresa, né. Porque muito importante é que o funcionário conheça a cultura da empresa e trabalhe de acordo com a cultura da empresa, né, porque se há incompatibilidade entre a cultura da empresa e aquilo que o profissional realmente acredita, né, e a gente tem visto cada vez mais isso, né, onde os profissionais eles são contratados, às vezes, pelo seu currículo, pela sua capacidade técnica, no entanto, às vezes são demitidos por conta de comportamentos não adequados, né. E isso, muitas das vezes, é por não conhecer a cultura da empresa, não estar, dentro ali do que a empresa busca em termos de, comportamento do profissional, de proatividade, enfim. Então, a solução de omnichannel, ela vem abrangendo todas essas esses quesitos aqui. RPA. O RPA, ele vai ajudar no aumento de eficiência, né, então o RPA é aquele processo onde, como o exemplo que eu dei, o médico está ali conversando com o paciente,
né, entendendo o que que o paciente tem ou quais são as suas queixas, e ali já tem um robozinho ali, um programinha já fazendo o preenchimento lá dos seus documentos, ou melhor, de todas as requisições de exame que o médico está pedindo, então dá para que o médico tenha uma atenção maior para o seu cliente, né. Da mesma forma que um atendente, de repente, também sendo auxiliado por IA, então enquanto que o pedido está sendo gerado lá, ele tem condições de estar conversando ali com o cliente e entendendo as necessidades e até explorando um pouquinho mais possíveis oportunidades junto ao cliente, né. Redução de erros, né, porque uma vez que você tenha o RPA construído, então, por exemplo, ainda se fixando nesse exemplo do pedido de exame, o o sistema vai saber qual que é o número do exame, qual que é a descrição correta do exame, né, e isso facilita todo o processo, porque se o exame está descrito de forma correta, está lá com o número correto, quando você levar para o laboratório vai processar aquele exame de forma vai processar aquela requisição de forma melhor, né. Então toda a cadeia há um ganho em agilidade e assertividade. Então, dando um exemplos aqui de RPA, até para que a gente consiga diferenciar o que é RPA do que é, hiperautomação. RPA, você faz normalmente um processo único, boletos, por exemplo, você faz baixa de boleto, você faz download de relatórios, né, você faz inclusão de um colaborador, exclusão de um colaborador, né. Em tecnologia, você pode fazer, desbloqueio de AD, você pode fazer reset de senha, né, criação de usuário, todos esses processos, que é um processo único, você faz usando a tecnologia de RPA. No financeiro, você pode pedir certidão negativa de débito, né, fazer download de extratos bancários. Em sites públicos, você pode verificar os débitos de veículo, você pode consultar pagamento. Então, esses processos todos podem ser feitos fazendo uso aí de RPA, né, da tecnologia de RPA. Quando você fala em hiperautomação, aí você cria um processo mais completo, né? Ao invés de você só baixar o boleto, você baixa o boleto, já manda uma mensagem ou já faz o lançamento daquele contas a pagar no sistema, já avisando aquela pessoa que vai executar o pagamento, ou até, se o fluxo for, olha, é um boleto de R$ 100, esse boleto quem aprova é só o analista financeiro, então eu já mando uma mensagem para o analista financeiro, ele aprova esse pagamento e já executa o pagamento, né. Então ele diz lá: "O pagamento está aprovado, a RPA, o meu processo de hiperautomação já pega que está aprovado e já gera lá o pagamento, ou um Pix, ou a forma de pagamento que estiver discriminado para aquele, fornecedor, né". Então, quando a gente fala de RPA, ou melhor, desculpa, RPA a gente vem aqui, né, processos repetitivos estáveis, dados estruturados. Então a entrega de valor não é tão grande, mas o tempo de implementação também não é tão grande. Agora, quando você já tem decisões baseadas em regras, pouca variação, envolvimento humano simplificado, aqui a gente está falando ainda de RPA. Então você tem também uma entrega de valor que não é tão grande, e um tempo de implementação também que não é tão grande. Agora, aqui você começa a usar hiperautomação, né, que são decisões com regras complexas, trabalho orquestrado entre pessoas e robôs, né, esse exemplo que eu dei do contas a pagar, né, onde você manda lá de acordo com a alçada, você manda para aprovação do analista financeiro, do diretor financeiro, e aí ele aprovando, você segue o fluxo desse processo de pagamento, né.
Processos de conteúdo estruturado e semi-estruturado, né, então você vai ter situações em que você pode, numa hiperautomação, ter que ler um documento, fazendo uso de OCR, por exemplo, você ler o documento que está lá em PDF, né? Esse documento não ser um lançamento que está no sistema, e sim um anexo de e-mail, né? Então, você tem lá uma fatura lá que está anexada no e-mail, você precisa ir lá buscar essa fatura, entender quem é o seu fornecedor daquela fatura, as condições de pagamento, o valor a ser pago, se aquele valor tem aprovação, quem aprova, e a partir dali você executar o pagamento. Processos inteiros orquestrados por pessoas, robôs e sistemas, né? E aí você faz uso aí de inteligência cognitiva também, ou seja, já é possível usar IA para entender melhor, como o caso aí de você, de repente, entender aquele documento e pegar todos os dados para que você efetive o pagamento. Big Data e Analytics, você está falando aí de tecnologias que vão permitir você ter todos os dados num único local, permitindo que o seu usuário possa, né, ter as informações e a partir dali, deixar o seu relacionamento com outras empresas, com o funcionário ou com o seu cliente cada vez mais personalizado e trazendo aquela experiência perfeita, né. Então você tem a coleta e unificação dos dados em grande escala, e aqui a gente está falando de dados estruturados e dados não estruturados. Dados estruturados são dados que estão em banco de dados, né, de forma simplificada. Dados não estruturados são arquivos de PDF, por exemplo, vídeos, né, ou mídias, que você precisa aí ter essa informação para que você possa, de repente, estar cada vez mais entregando uma experiência personalizada. Aqui você vai fazer análises preditivas, né, entender o comportamento do seu cliente, você tem possibilidade de fazer segmentação de dados, né, você entender aonde o seu produto ou o seu serviço tem uma maior aceitação, né, aonde o ticket médio do seu produto e serviço é mais adequado, né. A partir dessa segmentação desses dados, você consegue também criar ofertas, você consegue fazer uma otimização contínua do seu cliente, tomada de decisão estratégica baseada em dados e melhoria da experiência do seu cliente em tempo real, né. Daqui é uma visão de Big Data, né, então você tem dados aqui não estruturados, né, arquivos textos, arquivos zipados, e-mails, imagens, áudios, vídeos. Você tem também dados públicos, né, dados de Facebook, dados de WhatsApp, de YouTube, de sites. Você tem, os dados estruturados que estão no seu banco de dados, que pode ser um Hadoop, pode ser um Datafiles, logs e um stream. E aí você tem ferramentas aqui que tratam. Então, nós temos hoje no nosso portfólio a ferramenta da OpenText chamada IDLE, que essa ferramenta permite justamente o tratar de dados não estruturados, né. E o Vertica é a ferramenta que permite eu trabalhar com dados estruturados. Então, a partir daqui, eu consigo fazer pesquisas cognitivas, fazer classificação, personalização, né, analisar toda a parte semântica dos dados e agora também, essa ferramenta ela é vetorizada, que permite justamente que as minhas LLMs possam buscar informações lá, para facilitar o processo de processamento e entendimento da LLM referente aos aqueles dados que lá estão, permite você treinar a sua IA mais rapidamente, né. Então aqui você tem a parte de análise de sentimentos, né, toda a parte de OCR, vídeo analítico, e aqui você tem toda a parte de Native SQL. Então, na parte de cima eu tenho toda a parte de pesquisa cognitiva, conhecimento, né, e descoberta, textos analíticos, visual analytics. Então, aqui eu estou falando das tecnologias de Big Data e Analytics que me permitem
guardar os dados e a partir daqui eu tiro os meus insights, eu tiro daqui as informações que eu preciso, sejam elas áudios, sejam elas e-mails, sejam elas, documentos zipados, para que eu possa tomar decisão, para que eu possa treinar o meu minha IA de atendimento. Eu vou trazer inclusive um exemplo para vocês hoje aqui de uma IA de atendimento, que permite conhecer o seu produto ou o seu serviço e dar informações para o seu futuro cliente ou para o seu cliente atual sobre o seu produto. Então, hoje a gente tem condições de, por exemplo, você fazer a venda do seu produto e todo o manual de uso desse produto, você tem lá um agente de IA que o seu cliente pode usar para perguntar sobre como instalar o produto, como usar o produto. Se tiver acontecendo algum problema com o produto, ele já tem ali uma possível resposta, né, aquelas perguntas mais frequentes e respostas, você pode deixar tudo isso de posse de um agente virtual para que ele possa responder essas informações sobre a sua empresa, né. E aqui são os setores que essas ferramentas podem ser utilizadas, né, no setor financeiro, público, mídia, jurídico, educação, indústria, né. Eh, a parte de modernização de sistemas, né, que eu comentei, o objetivo aqui é que a gente consiga, a partir de soluções que estejam nessas tecnologias aqui, né, em Adabas, por exemplo, ADS, COBOL, JCL, CSP. Então, todas essas tecnologias são, ferramentas que eram utilizadas para que você construísse os seus sistemas, né. E se esses sistemas estão lá na alta plataforma, nas soluções da IBM, por exemplo, né, nos grandes computadores, é possível você trazer isso para baixa plataforma. Ou mesmo que você tenha uma solução em COBOL que já está na baixa plataforma, é possível a gente usar essas nossas ferramentas de conversão. Isso aqui são conversores que permite eu converter todas os sistemas que estão inscritos nessas tecnologias mais antigas, né, nessas linguagens, né, de COBOL e assim por diante, ou que estejam nessas bases de dados como o Adabas, eu consigo trazer essas tecnologias aqui para um Java, né, ou para, linguagens mais atuais, né. E aqui nós temos toda uma parte de ferramentas que vão gerenciar todo esse processo de migração, né, porque você quando está migrando sistemas, você está trazendo também processos que podem ser revistos, então de repente a empresa até por uma questão de limitação da tecnologia, ela fazia 2 processos que podem ser transformados num só, né. Você pode incorporar nesse processo, e a gente utiliza aqui toda essa parte de teste já com inteligência artificial, então hoje eu consigo fazer a migração de uma aplicação e testar exaustivamente aquela aplicação, inclusive fazendo ali vários acessos para ver o quanto que aquela aplicação está consistente, qual que é a resposta dela, em quanto tempo ela consegue responder aquelas questões que eu estou precisando, né. Então você tem aqui soluções que fazem parte dessa modernização de sistema, né. Então e aqui na parte de cima eu tenho o IA para monitorar todo o processo de modernização desses sistemas. E essa é a ferramenta, o Value Add, que é uma ferramenta de um parceiro nosso, da OpenText, que nos permite fazer todo esse processo de acompanhamento do portfólio, né, as estratégias, qual que é a estratégia que a empresa está buscando quando ela está migrando os seus sistemas de uma linguagem mais antiga para uma linguagem mais atual,
ou se vai ser um processo de reescrever esses sistemas. Então eu tenho toda uma plataforma aqui para apoiar, né, tanto para fazer o gerenciamento da qualidade desses códigos gerados, fazer toda a parte de teste funcional, né, toda a parte de engenharia de performance e assim por diante. Então, o Value Add é uma plataforma que entrega software empresarial integrada, permite que as organizações planejem, criem, testem e forneçam aplicativos de alta qualidade, né. Então a plataforma Value Add oferece suporte em Enterprise, Agile, DevOps, DevSecOps e Value Stream Management, com insights alimentados por IA em todo o processo de entrega. Então, essa plataforma para a modernização de sistema, ela vai ajudar a entrega de valor daquele processo, né, que não é simplesmente eu reescrever algo que estava numa linguagem antiga para uma linguagem atual, mas é todo um processo que eu faço um planejamento, eu faço revisão de processo e eu testo aquilo que está sendo migrado, inclusive se aquilo ainda responde às questões de negócio, né, porque essa é uma grande questão. Às vezes você tem um sistema aí que foi desenvolvido há mais de 20 anos, e esse sistema não responde mais às questões atuais de negócio, né. Ou é uma oportunidade para que você possa já automatizar alguns processos e até responder às questões de negócio. Então, essa é a parte de modernização de sistemas. Dentro de IoT, eu comentei um pouco, mas a ideia dentro da plataforma de Digital Experience Platforms, né, ou seja, dentro do DXP, o IoT ele vai justamente ajudar na personalização orientada a dados, dados coletados a partir de sensores, né. Exemplo, você tem lá a possibilidade de coletar, a pressão arterial da pessoa, a quantidade de, a questão glicêmica, né, acompanhar a parte glicêmica da pessoa, como que ela está, como é que ela não está, e a partir dali já gerar uma 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 comunicação com o médico dela, para que o médico tome alguma ação, ou para que o enfermeiro tome alguma ação, mesmo sendo a pessoa estando da sua casa, né. Isso também permite você monitorar ambientes e assim por diante, né. Então a visão computacional, ela pode ser utilizada desde a detecção de objetos, né, então você tem, de repente, objetos que estão em lugares que não deveriam, então numa monitoramento de segurança, por exemplo, você tem um objeto que está ali num local que pode, sugerir que aquele objeto, né, não pode ser um objeto que pode causar algum dano para o ambiente, né. Assim como o reconhecimento facial, né, você também poder fazer uso aí do reconhecimento facial para que você possa dar acesso às pessoas, né. Hoje é muito comum nas catracas, pela pelo reconhecimento facial, a catraca já libera para que pessoas possam entrar nos prédios e assim por diante, né. Análise de fluxo de passageiros, né, então você pensando aí num local, por exemplo, de aeroportos, você verificar o maior fluxo ou o menor fluxo, quais são as alas ali que estão, de repente, tendo maior fluxo. Isso inclusive ajuda para quem faz a administração dos aeroportos, até para que ele possa oferecer como pontos de vendas aí para determinados, empresas, né. E a manutenção preventiva, né. Hoje, com o uso da IA, visão computacional e sensores, você pode monitorar, por exemplo, motores e a partir da vibração você gerar ali algum atendimento. Na parte de logística, então, você pode fazer todo o processo de rastreamento de ativos de RFID e GPS, gestão de estoque automatizada, roteamento e monitoramento de transporte interno, né. Então, vejam que todas essas tecnologias, o que que elas estão ajudando? Uma vez que elas estão integrada à DXP, elas estão cada vez mais dando informação em tempo real, por exemplo, de como que está a minha entrega, né. Ou se aquele produto que eu estou recebendo, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo,
de produtos médicos que eles precisam, determinados medicamentos, eles têm que ser transportados numa certa, temperatura, né. Então, quando você está monitorando isso com IoT, você garante para o seu cliente que aquele produto que você está entregando, ele ficou o tempo todo sobre refrigeração. Então, não há risco de aquele produto perder o seu princípio ativo, ou no caso de um alimento, dele vir ter estragado no processo de entre a produção e a entrega na casa do cliente, né. Então a visão computacional ela vai ajudar nesse processo, ela ajuda também, você a monitorar, por exemplo, se você tem áreas que as pessoas precisam utilizar determinados EPIs, né, que nem nesse caso aqui, que os médicos precisam estar devidamente paramentados antes de entrar numa sala de cirurgia, né, que o médico, uma vez paramentado, ele não pode mais ficar, tocando em alguns locais, né, uma vez que ele precisa estar, eh, com esses equipamentos, e esses equipamentos eles precisam estar livres aí de qualquer outro agente que possa causar uma infecção, por exemplo, né. E você tem monitoramento aqui de pessoas, né, onde você pode identificar também comportamentos, não adequados, né. E veja, isso no trabalho também pode ser, por exemplo, uma pessoa lá de estoque que de repente ela está transitando numa área que não é da sua alçada, né, ou que ele não deveria estar naquele ambiente, né. Falando de questões médicas, de repente você ter o acompanhante do seu paciente que não deve adentrar em locais que não lhe é permitido, né, e assim por diante, né. E a IA, ela vai ajudar aí na hipersonalização da experiência, né. Então de uma vez que eu tenho aqui múltiplos canais para me comunicar com meus clientes, processos automatizados que eu posso agilizar o atendimento ao meu cliente, né, o exemplo do médico lá que a RPA já vai preenchendo todos os pedidos de exame. Hiperautomação, onde de repente, a partir do momento que o cliente, eh, faz a compra, todo o pedido já corre a esteira, vai lá, verifica o estoque, já passa rapidamente para o cliente, quando que vai ser entregue, né. O cliente tem como rastrear toda a o andamento do seu produto, né, como que ele caminhou. E aqui tem há uma questão aqui de oportunidades, né, para as empresas que também são fornecedoras ou que podem utilizar essa tecnologia, né. Hoje o Gartner e a PwC fez um estudo e a IA é a maior oportunidade econômica da nossa era, né. Estima-se que ela contribua com 16 trilhões de dólares para o PIB global até 2030, né. Então, com o uso da IA pelas empresas, há uma estimativa aí que até 2030 haja um acréscimo aí no PIB na ordem de 16 trilhões, né. 45% de ganho de produtividade, 2,5 vezes mais adoção de IA desde 2017, né. 80% das empresas terão incorporado, Generative AI em seus processos de negócio em 2026, né, então, há um crescimento muito grande da adoção de inteligência artificial, até porque hoje o custo para o uso dessa tecnologia tem ficado cada vez mais acessível às empresas, né, não só as grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas. E a vantagem exponencial de IA é reduzir o trabalho para gerar produtividade massiva de dias a minutos, né, então, a ideia é que você, naquelas tarefas repetitivas, você possa, por exemplo, algo que você levaria horas, você pode reduzir a minutos. Um exemplo, hoje, para você criar um artigo, por exemplo, se você é especialista de algum
de alguma tecnologia ou de algum assunto, você pode usar o ChatGPT, por exemplo, para iniciar um artigo. É lógico que sempre precisa ser feita uma revisão, é lógico que o seu conhecimento vai justamente deixar aquele artigo, primeiro, personalizado, né, e segundo, realmente, vai ficar um artigo coeso e completo e também coerente, né. Mas, de repente, você não parte do zero, né, você já parte de alguma coisa, que nem, por exemplo, sei lá, eu sou um economista e quero fazer uma análise de um determinado segmento. Eu busco lá uma ajuda, de repente já levanta várias informações e já sai ali quase que um artigo pronto, né. Lógico que você sempre precisa fazer ajustes. Direcionamento, segmentação e personalização automatizada de público, né, então a IA vai te ajudar nessa questão de segmentar o público e personalizar, né. Criar automaticamente conteúdo personalizado e empático em grande escala, já tem um uso muito grande da IA, da inteligência artificial hoje para escrever e-mails, para responder a clientes, né, cada vez mais essa tecnologia está disponível. E o que nós temos a oferecer nesse sentido é justamente uma LLM que vai trabalhar com os seus dados, né. Então ela vai responder para o seu cliente de acordo com o conhecimento que você tem do seu cliente, não, de acordo com o que a IA aprendeu, né. Porque o ChatGPT, por exemplo, ele aprendeu dentro das informações que estavam disponíveis na internet, né. O que nós estamos propondo aqui é que você tenha um agente de IA que vai ser treinado nos seus dados. Então, ele vai responder de acordo com o como que um profissional da sua empresa responderia sobre os seus produtos e serviços. Nós vamos dar um exemplo aqui, né, eu vou disponibilizar para vocês um link e vocês vão poder interagir com essa ferramenta, tá bom? Então, na indústria farmacêutica, né, que era uma das coisas que eu coloquei como o nosso objetivo aqui, também, experiência do parceiro, experiência do funcionário, experiência do usuário, multi-experiência, experiência do consumidor. Então, a ideia que a indústria farmacêutica, como outra indústria também, como todas as indústrias, consigam criar uma experiência interligada, né. No caso específico da indústria farmacêutica, ela tem todo o processo aqui de a parte clínica, né, que ela precisa gerenciar todos esses documentos, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, né, de novos processos. Então, tudo isso precisa ser documentado e precisa, inclusive, ter aprovação da Anvisa, no caso do Brasil, do FDA, no caso dos Estados Unidos. Então, a nossa plataforma, ela auxilia os nossos clientes de farma nesse sentido, né. Então todo esse processo de clínico, de arquivos de documentos, de informações clínicas, tudo isso respeitando o LGPD, toda a parte de desenvolvimento de novos produtos e todo o processo de fabricação, né, porque você também precisa não só desenvolver, mas uma vez desenvolvido, há uma vigilância da Anvisa e todo o processo tem que ser auditado e estar de acordo com o que a Anvisa preconiza, né. Então a nossa solução ela tem esse objetivo, né, ela já é utilizada aí por outros países, o que nós estamos fazendo é trazendo essa solução e customizando não, tropicalizando ela para as realidades brasileiras, né, para a realidade da Anvisa, para a realidade dos laboratórios que estão aqui no Brasil, para a realidade das indústrias farmacêuticas que estão aqui no Brasil, né. Então essa solução, ela acompanha desde os ensaios clínicos lá até o processo de pesquisa, e toda a parte de regulação e de acompanhamento da documentação e aprovação para que aquele produto seja, comercializado. E aqui uma ideia do que a ferramenta oferece, né, então você tem aqui, no caso aqui, num painel regulatório global,
né, de determinados produtos aqui de uma empresa, né. É lógico que essas informações são fictícias, são só informações para demonstração, mas você tem um produto aqui, em qual estágio que ele está de aprovação em cada um dos países, né. Então aqui você pode ter uma visão, caso uma empresa multinacional, de como que está os seus produtos, em que processo que está de aprovação em outros países, né. No caso de indústria brasileira farmacêutica aqui, de repente aprovando os seus medicamentos em outros países, ela tem como acompanhar todo esse processo. E aqui uma ideia de que a partir de um QR Code eu consigo fazer toda a rastreabilidade desse produto, tá. Aqui eu trago uma informação do Gartner de estratégia de marca e alocação dos orçamentos, né, como que os executivos aí alocam ou têm alocado nos últimos anos os seus orçamentos, né, para a parte de reputação da brand, né, da marca, desenvolvimento da marca, reconhecimento da marca e também gerenciamento da marca. Então, a nossa ferramenta, o DXP, ele auxilia nesse processo de você ter cada vez mais a sua marca, junto ao seu cliente, né, e você ter o cuidado de ter essa percepção, inclusive com a análise de sentimento do seu cliente, de como que ele se relaciona com a sua marca. E aqui está para vocês aí o nosso assistente virtual, né, vocês o Wagner vai disponibilizar aí no chat, vocês podem, eh, ao entrar aqui nesse você vai ter acesso aqui ao agente, né, onde você vai informar o seu nome, o seu telefone e vai começar a interação com o nosso agente virtual. E esse agente virtual vai permitir, inclusive, que você tire mais dúvidas com relação ao que é DXP, como que nós trabalhamos com essa plataforma, quais são as tecnologias que estão envolvidas nessa plataforma, e caso vocês queiram, inclusive, uma conversa conosco aí de meia hora, vocês terão lá disponível a nossa agenda, é só marcar na agenda e a gente terá o maior prazer aí de conversar mais com cada um de vocês sobre a nossa solução e entender a necessidade, em que momento que cada um de vocês estão aí nas suas empresas, e se a gente puder ajudar, será um prazer aí a gente implementar as nossas soluções na sua empresa, tá bom? É isso, Wagner. Maravilha! Tá me ouvindo bem, Odair? Tô ouvindo bem. Excelente, fantástico. Coloquei o link para eles aqui no chat, tá? Botei para eles aqui agora no chat. Tá bom. Ver. Tem a primeira pergunta aqui, Odair, vamos lá, de quem é? Do Pedro Dias. Bom dia, Odair, tudo bem? Vocês possuem algum treinamento referente a soluções? Se sim, como eu posso verificar? Ô Pedro, bom dia. Sim, nós temos os treinamentos, mas normalmente a gente faz o treinamento no processo de implementação, né, porque como, cada solução, de repente, envolve uma daquelas tecnologias, então, por exemplo, o cliente de repente tem a necessidade somente das soluções de omnichannel. Então ele vai ser treinado naquela ferramenta de omnichannel, né, eh, para atender ao seu negócio, até com os processos dele lá, com os clientes dele lá, né. Então os treinamentos normalmente são feitos em tempo de projeto, né. Ah, ok, bacana. É, o Kleber Paduano. Já existem modelos prontos para o uso da hiperautomação? Sim, né, quando você fala de hiperautomação, na verdade existem plataformas. É Kleber, né? Isto. Kleber, então existe a plataforma, ela vai te permitir, fazer a hiperautomação como um todo, com o exemplo que eu dei, né, de repente você
baixa um documento, verifica se aquele documento, pelo valor, quem aprova, aquele que aprovou, daí você faz o pagamento, né. Então, existem plataformas que permitem você escrever esse fluxo, então não é algo que você vai programar lá, escrever em C# ou qualquer outra linguagem, né, você já tem plataformas que permitem fazer isso, né. Eh e aí fica, lógico, individualizado para cada empresa, né. Cada empresa tem uma necessidade e as suas regras. Então, todo o processo de hiperautomação, Kleber, ele requer sempre antes um trabalho de, BPMS, né, de Business Process Management Systems, ou seja, você entender claramente como que é aquele processo, inclusive se aquele processo pode ser melhorado até antes de você automatizá-lo, né. Porque às vezes no manual, ele segue de repente 5 etapas, e se você verificar, uma vez automatizado, às vezes você consegue reduzir as etapas, né. Então é algo que requer um serviço de consultoria também. Vamos lá. O Sérgio colocando aqui, parabéns, muito completo o seu portfólio de produtos e serviços. Um elogio aí. E o Pedro Dias está perguntando: e qual é a sua dica para quem está iniciando nesse universo, Dair? Sou novo na área de RPA. Tá. É Pedro, né? Pedro, O Pedro Dias. Ô Pedro Dias, ó, eu te aconselharia o seguinte, ó, a Microsoft, por exemplo, ela disponibiliza muitos treinamentos na plataforma dela, de Power Automate, né. Então se você procurar pelo site da Microsoft, você vai ver que existem vários treinamentos lá. A IBM também, tem treinamentos lá para o Watson X, né, o Watson X, que tem toda a parte de automação. Então tem treinamento. Se você olhar essas grandes empresas, né, a Microsoft, Oracle, eh a IBM, você vai encontrar lá treinamentos para quem está iniciando, para entender o conceito e inclusive, ah, a gente disponibiliza ferramentas para que você possa fazer testes, né. De 30 dias, tem muitos fornecedores, muitos fabricantes que disponibilizam a ferramenta por 30 dias para você fazer um teste. Mas para você que está começando, eu te aconselharia entrar nessas grandes empresas, procurar lá na parte de treinamentos que são oferecidos aí, na maioria das vezes de forma gratuita, para você entender os conceitos e começar aí a desenvolver com essas tecnologias, e depois você pode partir aí para treinamentos de certificações, né, que daí alguns, tem um custo bastante acessível, outros são inclusive, sem custo. Maravilha! A Rosimara Lima, bom dia. A plataforma contempla alguma aplicação para controle de solicitações ou tickets e gestão de SLA? Sim, sim. Nós, na plataforma de omnichannel, nós fazemos toda essa parte aí de gestão de ticket, né. A partir do momento que o cliente entra em contato, por exemplo, pelo WhatsApp, a gente gera um atendimento, né, se for um atendimento de dúvida, né, daí todo o processo pode ser que a dúvida já possa ser esclarecida diretamente pelo agente de IA, né, pelo próprio bot ali no no WhatsApp, por exemplo, ou pode ser que você precise aí de uma intervenção humana, né. Então essa plataforma, a todo momento, ela vai fazer o registro daquele ticket, caso seja um atendimento, por exemplo, de dúvida de algum referente ao seu produto, ao seu serviço, enfim. E a partir dali, você pode gerenciar esse atendimento, acompanhando o SLA, transferindo para um atendente mais especializado, caso haja necessidade, por exemplo, o bot não consiga responder, você pode a qualquer momento passar por atendimento humano. Inclusive a nossa plataforma ela é integrada ao Reclame Aqui, né, então a empresa pode estar constantemente buscando, caso haja algumas reclamações do seu produto ou serviço no Reclame Aqui, gerando um ticket disso,
e a partir dali dar o atendimento imediato para o seu cliente, inclusive naquele objetivo de sempre preservar a sua marca, né, porque pode ser que o cliente tenha tido um problema esporádico com o seu produto e registrou lá no Reclame Aqui, e você precisa dar uma resposta imediata para evitar, inclusive, algum dano à sua marca. Que maravilha, Odair, excelente, várias parabenizações aqui, ó, vamos lá, Obrigado. O Kleber, perfeito, muito obrigado, o Andrei Moura, bom dia, parabéns pelo evento, abraço, José Carlos, processos que salva vidas, é isso aí. O Ademar, obrigado pelo convite, de muito valia, parabéns. A Stephanie ou Stefani, me desculpa, tá, Stephanie, se eu falei errado. Excelente palestra, parabéns. Então, fica aqui. Estou colocando para eles aqui agora. Não sei o porquê, deve estar tendo alguma manutenção aqui, mas os links não estão clicáveis aqui para vocês agora. Mas tá aí, é só vocês copiar. Aí, ó, agora voltou eles deviam estar fazendo uma atualização. Então, botei para vocês o chat também, o link do LinkedIn do Odair. Gente, lembre-se que conexão é tudo, tá? Conexão, gera oportunidades. Então aproveitem e façam o seguinte: dois desafios para vocês. Cliquem no link aí que eu coloquei para vocês do Odair, tá? Cliquem no link também que eu coloquei mais cedo aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar, tá lá em cima. Vamos ver onde é que eu botei esse link. O link da IA. Cadê? Eu vou pegar ela aqui. Deixa eu pegar de novo aqui e coloco de novo. Porque tem surgiu tanta mensagem depois. Então, vou colocar o link também de novo aqui para vocês, ó. Vamos ver se vai abrir aqui agora direitinho. Deixa eu botar na tela. Pronto aqui. Aí busco daqui. Fica melhor. Pronto. Vamos ver se vai abrir agora. Se não abrir, gente, é só vocês copiarem e colar, tá? Copia, cola no navegador que vai abrir para vocês, ok? E o Thiago Benigno também, ótimo tema, obrigado, Odair e Wagner. Odair, quero deixar aqui aberto agora para você fazer as suas considerações finais e também despedir desse público maravilhoso, tanto dos que estão aqui com a gente nessa manhã, quanto daqueles que vão assistir as gravações. Então tá bom. Bom, agradeço a todos aí pela oportunidade aí de compartilhar com vocês, de apresentar aí as nossas soluções, né, para todos aqueles que estão aí online, para aqueles que vão assistir posteriormente, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? Nós estamos aí à disposição para falar mais sobre cada uma dessas tecnologias. Estamos à disposição também para entender a necessidade das empresas nas quais vocês trabalham, para que possamos ajudá-los aí no processo aí de atendimento aos seus clientes, entregar para o seu cliente uma experiência perfeita, né, baseada em dados, com o uso aí das plataformas digitais, com o uso de todas as mídias aí que é possível hoje o cliente entrar em contato com o seu produto ou serviço, então a gente fica à disposição para isso, né. E tem aí o meu LinkedIn também, quem quiser entrar em contato, fique à vontade aí para a gente conversar, né, para que a gente possa aí continuar aí nessa ajuda mútua aí de troca de conhecimentos, tá bom? Eu agradeço a todos, obrigado, um bom dia a todos. Maravilha, Odair, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, deixa aqui a nossa gratidão a você por ter aceito esse convite, para estar aqui com a gente hoje, nesse webinar fantástico nessa manhã, ok? Ok, obrigado, um bom dia. Bom dia, Odair, até a Tchau, tchau. próxima!